O mundo em que vivemos. Uma análise dos acontecimentos atuais à luz da Bíblia. Com o pastor Érico Rodolfo Bossinger. Eu quero falar sobre a radicalização esquerda-direita no Brasil, que está aumentando e agora rapidamente até o confronto. Há muitos anos atrás, Deus me deu uma revelação. Era de muito sangue derramado em solo brasileiro pela guerra civil, uma verdadeira guerra civil, uma confrontação de povo nas ruas. Naquela época, as coisas andavam razoavelmente bem, em paz, e a gente criticava, falava de muitas corrupções que sempre houve no Brasil, mas de lá para cá as coisas recrudesceram, a corrupção aumentou, o país empobreceu, as coisas caminharam numa direção onde não tem volta, para uma situação que não tem volta. Aqui no Brasil, o PT, representando as esquerdas, uniu as forças de esquerda política e, no poder, como se diz, instrumentou o Estado. Ou seja, eles governaram não para o Brasil, nem para o povo, mas para as esquerdas, para o partido. Fizeram o Brasil servir ao partido. Isso aí criou tantas amarras que vai ser difícil isso mudar, e não muda rapidamente. Ou seja, eles lançaram as ideias da ideologia deles em todas as áreas do governo, em todas as áreas do país, principalmente nas escolas, universidades, nas ideias anticristãs que impregnaram a cabeça das pessoas e encheram os livros escolares. Pois essa força foi estabelecida, mas ainda há, à semelhança de alguns outros países da Europa e dos Estados Unidos, uma presença conservadora muito forte. Nós não vamos ignorar que o mundo está posto no maligno e caminhando para uma situação do fim. A Bíblia descreve essa situação do fim em vários lugares, mas um deles eu quero tomar como referência para você, em 2 Timóteo, no capítulo 3, quando descreve o tipo de pessoas no fim dos tempos. Sabe, porém, isso, diz o apóstolo Paulo, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, desafeiçoados, implacáveis, uma série de outras qualificações que eu não vou ler mais. Eu quero focalizar estas aqui. É o tipo do ser humano dos últimos tempos, seja ele religioso, político, seja de alta classe ou de baixa classe social. As características são essas: pessoas soberbas, vaidosas, jactanciosas, egoístas, arrogantes, desafeiçoadas, implacáveis. Pois essas são características claramente visíveis no pessoal do PT e das esquerdas mais radicais no Brasil. Eles, quando estão no governo, fazem o governo funcionar para eles, não para o povo, para eles, endividar o país, arrasar o país em benefício dos interesses deles. Quando eles estão na oposição, não concordam com nada a favor do país. Pode até ser algo que eles defenderam no passado, mas por serem outros, eles são radicais na oposição. No entanto, é melhor que eles fiquem na oposição. Digamos assim, causam menos malhas, mas eles são implacáveis, arrogantes. Isso é característica deles.
Mas não é só deles, é característica dos últimos tempos. Então, durante esses 14 anos de governo do PT, eles deixaram uma marca muito clara e indelével. Mas não é só PT e não é só Brasil. Eles estavam sintonizados com as esquerdas do mundo. Arrogantes, terríveis, desafeiçoados, defendendo aborto, toda a perversão sexual que é, digamos assim, representada em toda a comunidade LGBT. Eles defendendo bandeiras anticristãs, são arrogantes nisso e criaram uma lei, por exemplo, de intolerância religiosa, intolerância ao homossexualismo, coisa desse tipo. E quiseram criminalizar a atitude cristã, chamando de homofobia. Até hoje não foi definido esse termo, é usado, é considerado um pejorativo, mas isso, graças a Deus, não é lei ainda no Brasil, embora o Supremo Tribunal Federal já tenha se posicionado, infelizmente, no abuso de poderes, quando não há lei. Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, como que criou uma jurisprudência a esse respeito. Infelizmente, mas ainda não é lei neste país. Mas eu quero realçar a arrogância, eu quero realçar esse aspecto de serem implacáveis, desafeiçoados, são violentos e radicais no defenderem as suas bandeiras anticristãs. Mas o conservadorismo não é só cristão, claro que é de maioria cristã, mas a direita se indignou nesse tempo no país. A direita se indignou contra isto e criou marcas muito fortes de vingança. E a direita também leva essas características, arrogância. São egoístas e são jactanciosos, desafeiçoados. E você não tenha dúvida de que nós estamos caminhando para uma situação dessas, em que a direita está mordida, querendo vingança no Brasil. Momentaneamente, existe ainda um equilíbrio instável, sustentado aí pelo judiciário, que está mais a favor das esquerdas. Mas a direita está mordida e esperando uma situação para dar um golpe, um bote. Existe uma indignação nesse pessoal de classe média, da direita, a maioria, digamos assim, conservadores e levam até o nome de cristãos também. Mas o cristianismo não é a direita, é bom a gente saber disto. Embora, na maior parte, as bandeiras que a direita leva são bandeiras que nós defendemos no cristianismo, mas a direita conservadora não é o cristianismo. É bom a gente ter isso em mente, claramente. O reino de Deus não é deste mundo, ainda que seja um mundo de direita. Não é. Mas, por outro lado, existem fatos que não podem ser negados. Existe uma quantidade razoável aí de pessoas esclarecidas, de classe média, conservadores, posicionados na direita, indignados, que estão sedentos de vingança. Eles estão representados no governo Bolsonaro, mas o governo Bolsonaro está todo amarrado pelo legislativo e pelo judiciário. O governo Bolsonaro no executivo está bastante amarrado, mas ninguém tenha dúvida que militares, que militantes de direita estão indignados e mordidos, também são arrogantes e sem o apoio da mídia. A grande mídia
representada, por exemplo, pela Globo, está contra esse povo conservador. Mas onde vai parar isto? É a pergunta que a gente faz. Não tem solução. Não existe conciliação. Esse tipo de gente de direita e de esquerda não quer conciliação. Quando um lado vence, o outro não se conforma. E é o que nós estamos vendo no Brasil. Onde vai parar isto? Evidentemente numa guerra. Tem que haver um confronto. Os Estados Unidos passaram por isto, não propriamente pelas mesmas causas, mas houve uma guerra civil que durou cerca de 10 anos. O Abraham Lincoln era o presidente da República e a situação foi muito confusa e não teve jeito de conciliar. O Sul, mais rico, separatista, escravagista, o Sul se rebelou querendo dividir o país. Mas o Abraham Lincoln, representando a Confederação do Norte, não aceitou a divisão e partiu para a guerra, para não dividir o país. Hoje o Brasil está endividado, pobre, empobrecendo a cada ano, andando muito longe do restante dos países do mundo, ou seja, o Brasil está andando para trás e cada vez mais pobre, e as pessoas mais radicais. Nós estamos muito perto do arrebatamento da igreja. Essa palavra se cumpre. A característica das pessoas nesse fim de tempos é esta: quem é de direita está indignado, radical, arrogante, desafeiçoado, vontade de fazer e acontecer. Você não tem a menor dúvida que existem pessoas tentando manter o equilíbrio no Brasil, mas esse equilíbrio é muito fraco e está prestes a ser rompido, e é a revelação que Deus nos deu: vai ser rompido. E essa radicalização, esses implacáveis e arrogantes vão para a rua. Vão para a rua. A direita está consolidando o seu poder com os militares. E a esquerda ainda tem muitos tentáculos no legislativo e no judiciário, em muitas áreas da sociedade, e eles sempre foram implacáveis, arrogantes e egoístas. Então não há conciliação direita-esquerda no Brasil. Eleições são feitas, em geral, para dar valor à maioria, mas não está resolvendo. Este equilíbrio vai ser rompido em um momento. Eu creio, a minha opinião pessoal, que brevemente vai ser rompido. O presidente Bolsonaro está sendo amarrado, pressionado, criticado, mas ele representa uma grande classe. A gente não tem essa ideia de maioria-minoria, porque quem é de esquerda, esquerda mesmo, consciente, não são tantos, mas como eles manipulam certas ideias políticas a favor dos pobres, eles conseguem manipular os votos mais pobres, de pessoas mais ignorantes. Então, não se sabe exatamente a força dessa esquerda, mas eles têm força. E roubaram muito no Brasil, na corrupção, então tem dinheiro lá fora para suas causas. Mas a direita tem uma força grande da indignação, talvez uma terça parte da população conscientizada, que se comunica através das redes sociais, e vai ter a força das armas dos militares no Brasil. O confronto é inevitável. Resta saber quando vai haver esse confronto nas ruas para muita gente morrer. Deus tem nos alertado. Enquanto isso, a situação piora, graças a Deus, gradativamente, até agora tem sido gradativo. Não tem havido nenhum movimento brusco de rompimento da ordem, graças a Deus. Mas o Senhor nos avisa que em algum momento vai haver esse rompimento. Não há conciliação entre a direita e a esquerda, principalmente nos últimos tempos, em que os homens serão arrogantes, desafeiçoados e implacáveis.
Isto é característica de direita e da esquerda no Brasil. Não há conciliação. A democracia não vai conseguir manter este equilíbrio no Brasil. A crise institucional já está estabelecida e os próximos passos, com toda certeza, serão a radicalização maior da direita, indo para as ruas com indignação, a esquerda tentando medidas no legislativo e no judiciário para abafar isto, mas o confronto virá com toda certeza, a profecia se cumprirá. Deus fala para nós nos prepararmos e estarmos em oração pelo nosso país, mas principalmente oração pelo povo de Deus que precisa se converter para só depois Deus poder sarar esta nação. Entenda isto. Fique